Fala, samurai! Cadu aqui novamente. E nessa aula estaremos começando de forma um pouco mais diferente, tá? Estarei já começando a aula com o nosso editor aberto para a gente poder começar aí a dar uma velocidade maior nas nossas aulas, beleza? Então aqui você já deve saber que eu vou fazer é justamente criar um novo arquivo, criar uma pastinha, salvar esse arquivo nessa pasta para a gente poder aí sim começar a nossa aula. Então, com o passar do tempo, né, conforme as próximas aulas, eu estarei aí já pulando essa parte por já entender que você já deve saber que a gente vai estar fazendo isso sempre em todas as aulas, beleza? Então, essa aqui vai ser mais uma vez que estaremos fazendo, criando aqui um novo arquivo, depois vindo aqui em Save, na nossa pastinha de projetos, e aqui vamos estar criando aqui a pasta Projeto 05. E aqui vamos estar criando aqui index.html, beleza? Então, essa aula a gente vai fazer isso junto. Nas próximas aulas eu já vou entender que você já deve saber fazer isso. E a gente vai estar pulando essa parte e indo direto lá para a parte que nos convém, né? Que é justamente aí as aulas e o conteúdo dela. Então aqui, vamos estar criando aqui também novamente o nosso tooltype. Só escrever certo, né? Que eu escrevi errado ali. HTML, aqui vai ser um header, vai ter um title que vai ser posicionamento de texto e o nosso body. Aqui vai ser um H1, posicionando textos. Então, como vocês devem ter aqui visto, né, a gente vai estar aprendendo a como posicionar agora texto. Então, na última aula a gente aprendeu a como posicionar ali as divs, né? Utilizando ali aqueles atributos position, aqueles valores lá do CSS. E agora estaremos aí posicionando um texto que é assim, praticamente a mesma coisa, porém muda alguns detalhes, tá? Que a gente vai estar vendo nessa aula. Então, aqui eu vou estar criando o nosso primeiro texto. Vou estar colocando, por exemplo, colocar um H2. Vamos estar colocando, por exemplo, texto 2. Eu estou sem ideia, né? Não estou sendo criativo hoje. Aqui eu estou colocando aqui texto 3. E aqui eu vou estar colocando texto 4. Beleza? Então vamos abrir aqui no nosso navegador. Então, deixa eu abrir. Então novamente eu vou vir aqui na pasta projetos. Projeto 05. E vou estar abrindo ele aqui. Agora sim, agora tá da mente que a gente precisa, né? Então, show. Como vocês podem ver, e já deve saber, que como a gente criou nosso elemento ali de texto, de título, né? Subtítulo, na verdade, ele sempre vai ser criado da esquerda para a direita, beleza? Então, o próximo passo que estaremos fazendo é posicionando esse texto onde que a gente quer que ele fique. Tá? E aí muda um pouquinho aí como a gente vai fazer isso. Então vamos lá para o código para vocês poderem entender e aprender. Então a gente vai estar utilizando aqui justamente o atributo style. Vou estar colocando nos 3, tá? Logo aqui para a gente poder não perder muito tempo. Beleza, a gente feito isso, a gente volta aqui. Você pode ver que não surgiu nenhum efeito. E agora, como é que a gente faz para posicionar esses textos aí onde que a gente precisa que ele fique? Então eu vou posicionar um texto na nossa esquerda, um texto no centro e o texto na direita, beleza? Como é que a gente faz isso? Na nossa última aula a gente utilizou o atributo position, né? Então a gente aprendeu aí sobre esses atributos, que é absoluto, fixed, static e etc. Porém, para posicionar um texto, a gente não utiliza essa propriedade aqui do CSS. Tá? A gente utiliza justamente a propriedade específica para poder posicionar texto, que é o text align, beleza? Então aqui a gente consegue justamente posicionar os textos onde que a gente precisa. Então aqui eu estou colocando, deixando esse aqui posicionado na parte esquerda, beleza? E vou estar copiando. Então se a gente vai estar, a gente salvou aqui o arquivo aqui, se a gente voltar lá no nosso arquivo, não surtiu nenhum efeito. Mas observe só como vai ficar esse texto 3 e o texto 4. Então eu vou fazer no texto 4. A gente vai estar colando, eu copiei aqui de cima e colei. E aqui vamos estar colocando aqui na parte direita. Beleza? E olha só o que vai acontecer.
Você pode ver que esse texto 4 ele já veio para a parte direita, beleza? Vamos fazer agora um texto 3 para ele poder ficar no centro. Como é que a gente faz isso? Simples também. A gente vem aqui, eu vou estar colando. E aqui, em vez de ser left, você já deve saber que aqui vai ser center. Para a gente poder posicionar esse texto aqui no centro. Então, olha só. Esse aqui está na esquerda, esse aqui está no centro e esse aqui está na direita. Então, viram como foi muito fácil posicionar texto? E também, isso aqui serve para posicionar, por exemplo, parágrafos, que também são texto, né? Então, se a gente for vir aqui, ó, colocar um style, text align. Vamos estar colocando aqui center. Isso aqui é um texto posicionado no centro. Deixar assim. E olha só o que vai acontecer. Ele ficou aqui no centro. Beleza? Se a gente quiser alterar o posicionamento dele, por exemplo, para left, para a esquerda. Olha só, ele ficou aqui na esquerda. Mas você me pergunta, Eduardo, mas calma aí. Beleza, eu sei que a gente conseguiu posicionar aqui na esquerda, no centro e na direita. Mas se eu quisesse posicionar esse texto, por exemplo, na parte inferior, como a gente fez nas últimas aulas lá com as divs, a gente consegue? Consegue, porém de forma um pouco diferente. Porque esse parâmetro aqui de posicionamento de texto, ele sempre vai posicionar o texto aqui sempre na parte da esquerda para a direita. Se a gente quisesse posicionar esse texto aqui, por exemplo, na parte inferior, a gente precisaria utilizar divs. Beleza? E vale ressaltar o seguinte, que também a gente até consegue posicionar esses textos, né, utilizando os atributos lá de position lá e tudo mais. Vamos fazer um teste para vocês poderem ver que realmente dá para fazer isso. Então, se a gente vir aqui no nosso texto, aqui, nosso parágrafo, e colocar aqui, ó, position, vamos estar colocando absoluto, eu vou estar colocando aqui um button para poder ficar na parte inferior. Olha só o que vai acontecer. Ele ficou na parte inferior, tá? Então, vocês viram que funcionaram. Porém, vale ressaltar o seguinte, que posicionar texto dessa maneira não é uma boa prática, tá? Não é uma boa prática. O ideal aqui seria com que esse texto ele ficasse dentro de uma div, que seria um bloco, né? E aí sim, a gente ia posicionar o bloco aonde a gente quisesse colocar ele, por exemplo, tá? Porque isso aqui funciona, porém, para uma manutenção do código ou para você poder aí fazer algumas coisas mais avançadas, isso aqui poderia dar uma dor de cabeça danada, beleza? Eu falo por experiência própria. Então, o ideal é que a gente colocasse esse texto dentro de uma div e aí sim, em vez de posicionar o nosso texto, né, dessa maneira aqui, na parte inferior, na direita e na esquerda, a gente ia fazer isso justamente com a div. Então, a div ia pegar o texto que teoricamente vai estar dentro dele, né, e ia posicionar justamente aí nos locais. Então, como é que seria isso aqui na prática? A gente vai estar tirando esse position. Vou estar tirando até esses styles só para a gente fazer um teste. Então aqui eu vou estar criando uma div. Vou deixar por enquanto, sem styles. Então aqui eu vou estar colocando aqui, na verdade, um style. Vou estar colocando um ident, que vai ser 200 pixels. Um right, que vai ser 100 pixels. E vamos estar colocando aqui um background color. Vamos estar colocando aqui verde. Beleza? Então, feito isso, pode ver que já ficou aqui. Vou estar só aumentando um pouquinho a div. 400, deixa eu ver se vai ficar bom. Beleza, assim, olha só. Vou estar diminuindo um pouquinho. Então, beleza. Ficou assim, tá vendo? Tá aqui. Então, se eu quisesse colocar esse texto na parte inferior, ao invés de a gente colocar o atributo position no texto, a gente coloca justamente na div. Então, aqui, ó, a gente vai estar vindo aqui, position, absolute. Aqui vai ser, vou só estar quebrando aqui dando um espaço,
Só para ficar melhor a gente conseguir entender e trabalhar aqui. Então, composite absolute. Você está colocando um left ser 0 e um button que vai ser 0 também. E olha só o que vai acontecer. Ele ficou aqui na parte inferior. Olha só, não ficou legal, né? Ficou uma coisa meio estranha ali. Está colocando aqui, eu coloquei 10, né? Mas eu coloquei o pixel, por isso que não funcionou. Beleza. Aí sim, aí agora ficou legal de trabalhar, porque a gente está posicionando justamente a div, né? E aí, dentro dele vai ter o texto. Apesar que não ficou muito legal aqui formatado, mas aí é só trabalhar com CSS que a gente posiciona aqui corretamente o texto. Beleza? Porque aqui fica muito mais fácil a gente poder trabalhar, né? A gente está colocando aqui justamente o absolute na div, não no texto. E aqui também nada impede a gente colocar, por exemplo, um style aqui no texto para poder posicionar de fato o texto, né? Com text align, por exemplo. A gente coloca aqui um center. E aí o texto ficou aqui justamente posicionado no meio aqui da div, beleza? Então, como eu falei, foi apenas uma aula bem rápida explicando aí como faz o posicionamento de textos, né? Que é um pouco diferente aí do posicionamento lá de divs, essas coisas assim, que a gente explicou na última aula. Porém, o conceito é praticamente o mesmo. Então, a gente consegue posicionar texto aí também em qualquer canto da nossa tela aí, da nossa página, beleza? Então, desde já, muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa aula. E caso venha ter qualquer dúvida, né? Claro, né? Poste nosso clã lá para a gente consiga te auxiliar da melhor maneira possível, beleza? Um forte abraço e te vejo na próxima aula.